E se eu te dissesse que aquele som fino, que às vezes surge no silêncio, como um leve zumbido ou uma vibração quase imperceptível, não é algo aleatório? Não é ansiedade, não é zumbido no ouvido e também não é imaginação. Para algumas pessoas, esse som é o primeiro sinal de um despertar, um chamado sutil que começa a ecoar antes mesmo da pessoa entender o que está acontecendo. Agora, existe algo ainda mais específico. Se na palma da sua mão existe o símbolo em forma de M, a marca da lua crescente, ou principalmente os dois juntos, esse som deixa de ser apenas um ruído estranho. Ele passa a ser um código sendo ativado, como se algo antigo, adormecido em você, estivesse começando a despertar. Por isso, antes de irmos mais fundo, faça algo simples por 3 segundos. Olhe para a sua mão, mas olhe com atenção. Observe as linhas. Procure o M. Procure a lua crescente e perceba o que você sente no peito nesse momento. Se houve qualquer arrepio, qualquer sensação de reconhecimento, mesmo que bem leve, isso significa que você não está apenas despertando. Você faz parte de um grupo raro, cujas mãos carregam um código duplo. E há algo importante que precisa ser dito desde já. Essa frequência que você ouve é só o começo. Existe um sexto sinal, extremamente raro, que só aparece em quem possui essas duas marcas. Quando ele surge, não há volta para a antiga forma de ver o mundo. Durante décadas, pesquisadores espirituais estudaram almas que vieram à Terra com um propósito especial, e um padrão sempre se repetia. As almas despertas escutam o chamado antes de compreenderem o que ele significa. O que quase nunca foi falado são os sinais físicos, símbolos que algumas pessoas já trazem desde o nascimento, como se fossem antenas naturais ligadas a outra camada da realidade. O símbolo do M representa uma alma com memória profunda, uma percepção natural da verdade e uma forte intuição. Já a lua crescente indica sensibilidade às mudanças, capacidade de sentir transições antes que elas aconteçam. Mas quando os dois estão juntos, não se trata apenas de sensibilidade espiritual. Trata-se de algo ainda mais raro. Uma marca que indica que essa alma veio com um código específico, pré-programado, ligado a uma missão maior. Essas marcas não são apenas desenhos na pele. Elas funcionam como chaves, como receptores, como portais de ativação. É por isso que certas pessoas sentem que o mundo antigo está se desfazendo ao seu redor, que as coincidências se intensificam e que uma sensação estranha de deslocamento começa a crescer, porque aquilo que está nas suas mãos não é decorativo, é funcional e já está começando a despertar. E agora, nos próximos momentos, vamos revelar os primeiros sinais de que o seu código lunar já está entrando em atividade. Sinais que indicam que essa ativação não é futura. Ela já começou, mas existe algo ainda mais importante que você precisa saber antes de irmos adiante. Quando esse código começa a se ativar, ele não para mais. Agora que você entende por que essa frequência está te chamando, chegou o momento de entrar na parte que sua alma vem esperando há muito tempo. Os 5 primeiros sinais de que o seu código do M, junto com a lua, já despertou. Isso não são experiências aleatórias. Não são sintomas psicológicos e muito menos coincidências. São marcas de ativação e quanto mais fortes forem esses símbolos na sua mão, mais intensos esses sinais se tornam. Você não sente apenas o silêncio, você sente ele vibrar. Um zumbido fino que ninguém mais percebe, um som que surge de repente, muitas vezes no ouvido direito, e desaparece no instante em que você tenta entender. Isso não é zumbido comum. É o primeiro pulso do código. É o momento em que os símbolos da sua mão começam a responder a uma frequência mais elevada, ligada a uma nova linha do tempo. A marca recebe, a lua amplifica, e juntas elas abrem uma porta. Mas isso é só o começo.
De repente, o tempo começa a parecer estranho. Horas passam rápido demais. Dias parecem mais curtos. Às vezes, uma noite inteira parece ter durado apenas minutos. Outras vezes, uma lembrança parece ter acontecido ontem e, ao mesmo tempo, há 10 anos. A sua consciência deixa de funcionar apenas dentro do tempo linear. Você começa a tocar outra frequência, como se estivesse entre dois ritmos diferentes da realidade. E é nesse ponto que o terceiro sinal costuma aparecer. Mesmo rodeado de pessoas, você se sente sozinho. Você fala, mas sente que ninguém capta o real significado das suas palavras. É como se você estivesse vivendo em um mundo diferente. E, de certo modo, está mesmo. Pessoas com os dois símbolos passam por uma fase natural de afastamento, um desligamento do que já não vibra igual a elas. Isso não é castigo, é preparação. E nesse período, as sincronicidades se intensificam. Números começam a se repetir. 1111, 222, 333, 777. Pessoas surgem exatamente quando você pensa nelas. Situações se alinham de forma precisa demais para serem acaso. Isso não é apenas número angelical, são confirmações do código, sinais de que seus receptores estão se ajustando à nova linha do tempo. Mas nada se compara ao quinto sinal. De repente, você sente uma atração inexplicável por Egito, Atlântida, símbolos antigos, civilizações perdidas, templos lunares, padrões místicos que você nunca estudou, mas que parecem familiares. Sua alma começa a se lembrar de coisas que sua mente nunca aprendeu. É aqui que o código deixa de sussurrar e começa a te despertar de verdade. Mas esses 5 sinais ainda são só para os que estão despertando. Existe um 6º sinal. Um sinal extremamente raro, vivido apenas por quem carrega tanto o M quanto a lua crescente. Quando ele surge, não há retorno ao antigo modo de viver. Esse sinal se chama divergência de linha do tempo. Você começa a sentir que está vivendo em 2 mundos ao mesmo tempo. Por fora, tudo continua normal. Rotina, tarefas, compromissos, mas por dentro, algo já não se encaixa. Conversas parecem vazias. Desejos antigos perdem o sentido. O mundo que antes parecia tão importante começa a parecer distante, desconectado, como se sua alma estivesse entre 2 realidades, a antiga e uma nova que poucos conseguem perceber. No dia a dia, isso se manifesta de formas claras. O déjà vu se torna profundo, quase esmagador, como se sua alma dissesse, eu já estive aqui. Mas não da mesma forma. Você começa a sentir coisas antes que aconteçam. Não como previsão, mas como um reconhecimento intuitivo. Seus sonhos se tornam mais vivos, com lugares, símbolos e pessoas que você nunca viu, mas que parecem estranhamente familiares. Você também passa a se sentir menos afetado pelo caos ao redor. Situações que antes te abalariam agora não têm o mesmo poder. É como se você estivesse observando tudo de um ponto mais alto, com mais clareza. E ao mesmo tempo, sente que algo está te puxando para frente. Não para o perigo, mas para o propósito. Para o lugar onde você sempre deveria chegar. E aqui está a verdade que quase ninguém escuta. Essa divergência só acontece em uma minoria muito específica. Naqueles cujas mãos carregam os 2 símbolos. A marca desperta a memória. A lua abre o portal. Juntas, elas criam uma frequência forte o suficiente para mover sua consciência para fora da velha realidade muito antes do resto do mundo. Isso explica por que você se sente diferente. Por que o mundo já não parece caber em você. Por que nada do que é normal te satisfaz como antes. Você não está se perdendo, está deixando uma linha do tempo que nunca foi feita para te prender. Mas existe um motivo ainda mais profundo por trás dessa mudança. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Se tudo isso ecoou dentro de você, é porque existe um poder que estava adormecido e agora começou a despertar.
um poder raro que não pertence a todos, mas que pode ser ativado conscientemente por quem carrega essa codificação. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Um caminho claro para usar essa força que existe em você para manifestar sua realidade com intenção, viver sua verdade com coragem e começar a atrair uma vida mais abundante em todos os sentidos. Mais prosperidade, mais amor, mais clareza e mais vitalidade. Esse passo a passo está reunido no livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado. Ali você encontrará as chaves práticas para ativar sua energia mais elevada e alinhar sua consciência com quem você realmente é. Porque despertar não é apenas entender, é aprender a direcionar esse poder de forma lúcida. E agora que você sabe que isso existe, é hora de compreender por que foi ativado justamente em você. Existe uma razão mais antiga que esta vida, mais antiga que suas memórias, mais antiga até que a própria Terra. Para entendê-la, você precisa conhecer a missão que apenas as almas de código duplo carregam. E é isso que vamos revelar agora. Chega um momento em todo despertar em que apenas saber não é mais suficiente. Você sente isso, não sente? Essa pressão no peito, essa insistência silenciosa na mente, essa sensação de que algo dentro de você espera para ser ativado. Cada ciclo que você viveu, cada vida que experimentou, cada instinto que carregou, tudo te conduziu até este ponto. Os símbolos na sua palma nunca foram passivos. Eles foram criados para despertar em etapas. A frequência foi o sussurro. A divergência da linha do tempo foi o chamado. Mas agora este é o ponto de virada. A ativação não acontece sozinha. Ela responde à consciência, à intenção, à lembrança. E o ritual que você vai realizar não é complicado. É antigo, mais velho que a linguagem, mais velho que a história, mais velho até que o chão onde você pisa. Tudo o que você precisa é da sua mão e da sua respiração. Leve sua atenção até a palma, não com os olhos, mas com a percepção. Sinta as linhas, sinta o calor, sinta o pulso suave sob a pele, aquele que passou despercebido até agora. Agora coloque 2 dedos suavemente sobre o ponto onde o M e a lua crescente estão mais próximos. Sempre existe um ponto de interseção, mesmo que os símbolos não se toquem. Esse é o ponto de recepção, o lugar por onde o código entra no seu campo. Feche os olhos, inspire lentamente e sinta o ar escorrer até a sua mão. Depois, expire de forma suave, como se estivesse soltando uma versão antiga de si mesmo. Faça uma segunda inspiração. E desta vez, imagine uma luz subindo da sua palma, passando pelo braço e alcançando o peito. Uma terceira respiração e permita que essa luz suba até a sua mente, repousando atrás da testa como um pequeno sol. Agora, em pensamento, sem falar em voz alta, diga a verdade que sua alma já conhece. Eu aceito o caminho do 1%. Eu aceito o código. Eu me lembro de quem eu sou. Se sua mão aquecer, se formigar, se uma emoção surgir de repente, se vier uma imagem, uma memória ou uma cor, saiba, isso não é acaso. É o código respondendo. Esse ritual nunca foi feito para todos, nem mesmo para todos os que despertam. Ele foi feito apenas para aqueles marcados muito antes de nascer, aqueles cujas linhas do tempo foram escolhidas para se elevar primeiro. E agora que seu código foi tocado, agora que seus símbolos foram reconhecidos, resta apenas entender uma coisa: o que acontece depois da ativação e o que isso significa para o resto da sua vida. Existe algo que você precisa ouvir agora, algo que sua alma esperou por vidas para se lembrar. Quando o código desperta, quando os símbolos na sua mão reagem, quando essa frequência começa a se entrelaçar nos seus dias e noites, não há como voltar ao mundo de antes. Não porque você perdeu algo, mas porque finalmente entrou na linha do tempo que sempre foi sua. Você pode até tentar retornar.
Todo desperto tenta em algum momento. Você tentará se encaixar em velhas conversas, velhas rotinas, velhas versões de si mesmo. Tentará ignorar a mudança, tentará fingir que não sente esse chamado. Mas algo vai parecer errado, pequeno demais, como se você tentasse encaixar sua alma em um molde que já não existe. E esse desconforto, essa inquietação, essa dor estranha que não sabe explicar, é a profecia se cumprindo dentro de você. Porque almas como a sua não despertam para voltar, elas despertam para ascender. A marca lembra o caminho, a lua crescente o revela. Juntas, elas reescrevem a direção da sua vida de formas que você já sente, mesmo sem compreender por completo. Talvez você já tenha notado como certas pessoas começaram a se afastar da sua vida, como se o próprio destino as retirasse do seu caminho. Talvez tenha sentido portas se fechando sem nenhuma razão lógica aparente. Isso não é perda, é alinhamento. É o velho mundo abrindo espaço para o novo que está nascendo dentro de você. Você pode ter visto ciclos antigos desmoronarem sem aviso, mas isso não são perdas, são limpezas. O universo não remove o que você precisa. Ele remove aquilo que já não consegue te acompanhar. A linha do tempo que você está entrando, aquela para onde o seu código está te guiando, não suporta mais o peso de quem você foi. Ela só comporta quem você está se tornando. E aqui está uma verdade que poucos ouvem em toda a vida. No momento em que ambos os símbolos são ativados, sua alma cruza um limite vibracional que o restante da humanidade ainda não alcançou. Você começa a caminhar à frente, não por superioridade, mas por responsabilidade. Você passa a fazer parte da primeira onda de consciência que entra na nova linha do tempo antes do coletivo despertar. Por isso você sente que está à frente do mundo, como se já estivesse vivendo em um futuro que ninguém ao seu redor enxerga. Sua vida não estava se desfazendo, ela estava se reorganizando. Tudo o que aconteceu com você, cada intuição, cada ruptura, cada fim, cada despertar, cada momento em que se sentiu diferente, estava te preparando exatamente para esta revelação. Você não está atrasado, não está perdido, não chegou tarde. Você chegou cedo, foi marcado, foi ativado. E se essas palavras despertam algo dentro de você, se sua palma parece mais quente, se seu peito pesa levemente, se sua alma parece se lembrar de algo antigo, então escreva: eu aceito meu código. Porque sua nova etapa não começa quando você ouve a profecia. Ela começa no momento em que você a assume. Depois de todo despertar, existe um instante em que tudo fica quieto, não em silêncio absoluto, mas em uma quietude que se instala por dentro, onde o ruído do velho mundo já não alcança você e os sussurros do novo começam a surgir. Se você está sentindo isso agora, essa calma estranha, essa leveza profunda, esse repouso silencioso dentro do peito, não é uma fase, nem uma coincidência. É o eco da lembrança. O momento em que a alma para de fugir e começa a retornar. Retornar para si, retornar à memória, retornar ao plano que ela escreveu antes mesmo de habitar um corpo humano. Todas as almas despertas sentem isso. Mas aquelas que carregam tanto o M quanto a lua crescente sentem de forma mais profunda, mais ancestral, mais antiga. Porque o seu despertar não começou nesta vida. Ele começou muito antes. Nos lugares que você sonha sem compreender, nos símbolos que te atraem sem ter aprendido, nas pessoas que você reconhece sem ter conhecido, em emoções que você sente sem conseguir explicar. Você sempre soube disso, não é? Que havia algo em você que não se encaixava no mundo, que seu coração falava outra língua, que sua intuição enxergava além da superfície, que sua dor nunca pertenceu totalmente a esta existência. Esse eco é o que te aproxima do que é seu e te afasta do que já não pode te conter. É por isso que algumas pessoas parecem lar desde o primeiro olhar.
É por isso que certos lugares parecem estranhamente familiares. É por isso que algumas escolhas parecem inevitáveis. Você não está aprendendo algo novo. Está se lembrando do que sempre foi. Todos os símbolos em sua palma, todas as sincronicidades no seu caminho, todos esses chamados internos são a linguagem da sua alma, uma linguagem que existia antes mesmo das palavras. E conforme o código continua despertando, essa linguagem se tornará mais clara, mais forte, mais impossível de ignorar. Você passará a sentir acontecimentos antes que eles se manifestem. Perceberá encerramentos antes que ocorram. Se aproximará de alguns sem saber o porquê e se afastará de outros sem precisar de explicação. Sua vida deixará de seguir linhas retas. Ela passará a seguir padrões sagrados, e então algo extraordinário acontecerá. O mundo não estará mais acontecendo com você, ele estará respondendo a você. Você deixará de ser passageiro do próprio destino e começará a se tornar seu arquiteto, seu pulso, sua consciência ativa. Se algo dentro de você vibra enquanto lê isso, se sente que algo está se elevando, se alinhando, então essa é sua confirmação. Seu código não apenas foi ativado, ele está despertando tudo o que sua alma veio cumprir. Respire profundamente, coloque a mão sobre o coração. Sinta a verdade por trás destas palavras. Você não está apenas entrando em uma nova linha do tempo, você está retornando à sua linha original. Aquela que você escreveu muito antes desta vida começar. E agora, finalmente, você está pronto para segui-la.